Boa tarde a todos. Fico muito grato por essa oportunidade de falar aqui. Devo reconhecer que eu vou estar falando depois de duas excelentes apresentações. Isso me condena a chover um pouquinho no molhado. Mas como eu tenho que fazer meu papel aqui, fazer um contraponto, eu vou fazer um panorama um pouquinho mais amplo, mencionar pontos que já foram observados e dar minha opinião sobre certas questões. Então, eu começo dizendo que, em se tratando de avaliação, a pesquisa, a gente precisa reconhecer, está numa situação especial. Tá? E eu preciso fazer um esclarecimento, porque não quero ser mal entendido. Eu tenho vários colegas que acham que tem uma hierarquia entre as atividades da universidade e que a pesquisa está lá em cima e as outras todas estão aqui embaixo. Eu não pertenço a esse grupo, né? E há um tempo eu estive na comissão de regime de trabalho da USP e eu passei alguns anos lá e estive sempre lutando a favor da noção de que avaliar não é simplesmente contar trabalhos científicos ou mesmo contar impacto. É preciso levar em conta todo o conjunto da contribuição que um docente faz para a universidade. E ontem tivemos a satisfação de ouvir a palestra do professor John Douglas, né? E ele nos lembrou do conceito de Humboldt, do que é uma universidade, que é um conjunto de trabalhos de pesquisa, ensino e interação com a sociedade que se integram de uma maneira que propicia um crescimento saudável. E o Humboldt, deve lembrar, propôs um modelo e modelos nem sempre descrevem perfeitamente a realidade. Mas é bom a gente tê-los como norte, né, para guiar a nossa vida, e é isso que eu tento fazer. Agora, mesmo que o Humboldt estivesse aqui hoje, ele haveria de dizer que a pesquisa, ainda assim, a pesquisa está numa situação especial, por duas razões. Em primeiro lugar, porque na pesquisa existe uma variedade enorme de indicadores, né? Há os indicadores cientométricos, a professora Marisa já descreveu muito bem, há dados sobre patentes, tem vários aspectos da vida do pesquisador que podem ser analisados com base em métricas já bem estabelecidas. Então, esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que é muito importante, é que os pesquisadores, por insistência das instituições de pesquisa e das agências de fomento, já estão acostumados a planejar o seu trabalho de pesquisa. Eles fazem o seu projeto, apresentam para alguém, para a agência, para a instituição, o projeto é aprovado e o pesquisador já sabe de antemão que o seu desempenho ao longo daquele projeto vai ser avaliado no final. Essa é uma situação diferente do que acontece nas outras áreas e já foi criado esse sistema há várias décadas. Como resultado, o campo da pesquisa cresceu extraordinariamente em quantidade e em qualidade. Nós agora estamos numa situação que não tem comparação com o que existia no tempo que eu comecei a fazer pós-graduação, por exemplo. Seria como comparar hoje um celular com um telefone à manivela daquele tempo. Então, temos que reconhecer que o sistema melhorou muito. E, no entanto, há certos aspectos que ainda não são satisfatórios. Há trabalhos muito bons que são feitos agora, mas minha impressão é que o número de trabalhos muito bons que aparecem na nossa ciência é desproporcional ao tamanho do sistema. E nós queremos melhorar. E é por isso que nós estamos aqui, e o Justin está aí com uma ferramenta que é extremamente útil para esse trabalho, né? E as universidades e as agências de fomento vão ter que trabalhar nessa direção para que a gente consiga atingir esse objetivo.
Eu devo dizer, porém, que há certos desafios que são colocados aí, alguns até já foram mencionados. Eu vou destacar 3, e depois, se eu tiver tempo, eu comentarei mais. Os 3 primeiros são o seguinte: um deles é muito bem conhecido, e a professora Marisa já mencionou, acho que mais de uma vez na apresentação dela, é que qualquer sistema de avaliação, depois de algum tempo, se torna viciado. Isso porque os pesquisadores, depois de aprenderem como a coisa funciona, eles começam a correr atrás dos indicadores, em vez de correr atrás dos objetivos. É um problema muito sério, porque distorce a visão que os jovens têm do trabalho que tem que ser feito na universidade. Por outro lado, é um problema que é conhecido e que tem solução. Basta usar indicadores melhor escolhidos, basta ter uma visão mais crítica, e, como já foi dito, isso já está sendo feito pelas agências, de forma que esse é um problema superável. Os outros 2 problemas são mais pontuais, mas acho que merecem atenção. O primeiro deles, Justin tinha escrito numa dessas telas, mas não chegou a se aprofundar nele, é a questão de que, na avaliação, ocorrem falsos positivos e falsos negativos. Um bom exemplo de falso positivo é um pesquisador que se especializa numa técnica, talvez ele tenha os instrumentos necessários para a aplicação daquela técnica, e se engaja numa pesquisa, numa rede de pesquisa internacional, e ali ele fica fazendo um trabalho de rotina, dentro de projetos que às vezes são muito interessantes. Mas o papel dele ali é fazer aquelas medidas ou desenvolver tais modelos que ele sabe muito bem fazer. Então, essa pessoa recebe um reconhecimento via citações que é desproporcional à sua capacidade de trabalho. Há casos desse problema que são gritantes. Por exemplo, quem se engaja numa dessas redes de pesquisa de física de altas energias, em que as equipes tipicamente têm centenas de pesquisadores, tem gente que faz trabalho bom lá, tem gente que faz coisas de rotina, e no final todos eles são beneficiados pelos resultados. Esses grupos publicam muito, e todas as publicações têm impactos altíssimos, de forma que você ter um membro de uma equipe dessa no seu departamento distorce a estatística do seu departamento. Se você tiver vários desses, o seu departamento pode despontar como um dos mais produtivos e mais citados da instituição. E tem casos até de universidades que aparecem numa posição incorreta nos rankings por causa desse efeito. Isso é bem conhecido, então tem gente que cuida dessas coisas. Mas, por outro lado, quando o mesmo problema aparece numa rede menor, é mais difícil de ser detectado. E aí precisa de um cuidado. Eu vou mencionar como eu acho que poderia ser resolvido esse problema. Mas antes eu vou falar do outro problema que aparece, que é o falso negativo. Esse que eu mencionei foi o falso positivo. Agora, o falso negativo é o indivíduo que se dedica a problemas difíceis, e com 2 consequências. Em primeiro lugar, por ser uma área difícil, por ser um trabalho difícil que ele está fazendo, pouca gente se interessa diretamente por aquilo. Porque quem entrar naquela área sabe que vai ter que quebrar a cabeça, vai ter dificuldade para conseguir financiamento. Então, essa pessoa que faz esse trabalho acaba não recebendo reconhecimento. Talvez receba daqui a 10 anos, quando os trabalhos dele resultarem em coisas importantes e depois forem muito citados, mas às vezes demora até mais do que isso daí. Nós temos um bom exemplo disso daí na área de agrários, o professor Jacques levantou. Existiu na Exalc, nos anos 50, um pesquisador, o nome dele é Marcílio Santos,
que resolveu adaptar para o Brasil, para as condições brasileiras, as sementes de hortaliça que vinham da Europa. Naquele tempo, e eu me lembro disso quando era criança, era assim, as verduras tinham que ser crescidas em lugares onde era frio. Tinha que ser lá nos Campos de Jordão, não sei mais onde, e eram caríssimas. O pessoal pobre não tinha condição nenhuma de comer hortaliças. Ele fez um trabalho de 10, 15 anos, até que ele conseguiu vencer essa barreira, e hoje parece que essas hortaliças sempre foram assim, mas não são. Né? No passado era muito diferente. Essa pessoa acabou, se a gente fosse usar essas métricas de hoje para avaliá-lo, não apareceria nada, né? Porque ele fazia um trabalho que era mais de interesse da comunidade local, ninguém dava muito valor para aquilo naquela época, e ficaria totalmente perdido, né? Então, esse é um tipo de problema que, como esse exemplo mostra, é um caso em que está o ouro que a sociedade procura. Né? E a gente pode deixar passar entre as malhas da rede sem grande chance de sucesso nessa busca. Né? A pergunta é como a gente resolve esse problema dos falsos negativos e do falso positivo? Bom, existe uma maneira. Se alguém acompanhar de perto o trabalho do falso negativo, vai reconhecer que ele está fazendo um trabalho muito bom. Tá? Eu tenho um colega no meu departamento que pertence a essa categoria. Ele publica um trabalho cada 2 anos, talvez. Quando ele publica, é uma coisa fantástica, mas a produção dele é baixa. Né? E eu estou vendo o trabalho dele, não é nem da minha área, mas eu vejo o trabalho dele e dá para reconhecer facilmente que é uma pessoa de grande valor. Né? Então, isso é possível. E no caso do falso positivo, uma banca, numa entrevista, facilmente, ou conversando com o professor, ou conversando com os alunos dele, rapidamente detecta o problema, se o problema existir, ou se ele tem valor no caso contrário. Então, eu acho que essas coisas são mecanismos que as universidades têm condições de utilizar. É muito difícil uma agência como o CNPq fazer isso, mas as universidades têm condições de fazer esse tipo de trabalho e eu acho que deve fazer para complementar. Tá? Como eu tenho ainda acho que 2 ou 3 minutos, eu só vou mencionar a quarta questão que eu acho que é importante. Vou fazer uma analogia aqui com o futebol. Né? Nós sabemos que quando a seleção começa a jogar na retranca, todo mundo começa a discutir a questão de se deve fazer futebol arte ou futebol de resultados. Agora, na ciência não é assim. Na ciência, todo mundo quer ciência de resultado. Ninguém quer saber de ciência arte, certo? Que seria a ciência mais básica. Isso cria uma pressão sobre as universidades que, principalmente agora, por causa do efeito da pandemia, pode levar a uma tendência para investir em coisas de resultados práticos imediatos. Né? E certamente, já está começando a aparecer isso daí, certamente vai criar tensões dentro das universidades. Então, a pergunta é como é que se pode resolver esse problema. Eu acho que tem solução, né? E a gente encontra isso na história. A história mostra que muitos resultados de ciência básica foram obtidos por pesquisadores que estavam tentando resolver problemas práticos. Eu tenho muitos exemplos, não tenho tempo para falar sobre eles, mas nós poderíamos usar essa noção para aproveitar o financiamento de projetos, e isso quer dizer um projeto poderia ser lançado buscando pesquisadores para resolver um problema prático, então, com 2 condições. Primeiro, a pessoa tem que estar interessada em resolver naquele problema. Segundo, ele não vai ser cobrado pela solução daquele problema. Ele vai ser cobrado pelo desenvolvimento de boa pesquisa que tenha resultado de questões científicas que foram extraídas daquele problema em que ele estava trabalhando. Então, a FAPESP já tem até
alguns programas que estão andando nessa direção. Mas acho que é uma coisa que pode ser expandida, e talvez o Pacheco possa comentar sobre isso na sua apresentação. Boa tarde. Muito obrigado.